que será que Deus pensava a teu respeito quando Ele te criou? Você nasceu com a provisão de Deus. Deus, Ele nunca te abandonou. Muito além do acaso, nós existimos pelo desejo profundo do nosso Criador em se relacionar conosco. E isso está muito claro no versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para que nós pudéssemos ser reconectados, Ele elaborou um plano. O Espírito do Senhor está sobre nós e nós estamos aqui para te apresentar o plano. Glória a Deus, aleluias. Boa noite, Arena. Saudade de vocês, saudade de estar aqui com vocês, né? Curtindo a presença de Deus, adorando e louvando o nome dEle. Viemos de um evento maravilhoso, né? Viemos pós-celebrações, pós-conferência, né? Estamos aqui. Foi algo assim maravilhoso, algo sobrenatural. Você que não participou, né? Você que não teve a oportunidade, sabe Deus qual foi o seu motivo, ainda há esperança, né? Ainda tem uma chance de você se conectar, de ouvir as palavras. Entre em contato com o líder da Sara Nossa Terra, daqui do Jardim Botânico, que você vai ficar sabendo. É uma forma de você ainda acessar essas palavras e ser tremendamente abençoado. Amém? Nós estamos já no finalzinho de uma série de palavras, né? Porque ainda estamos aqui. E hoje nós vamos entender um pouco, né? Que nós estamos aqui para mostrar um plano. Amém? Quantos aqui já fizeram algum plano na sua vida? Já arquitetaram algum projeto? E inicialmente, né? O seu projeto perfeito, seu projeto tremendo, por depender da atitude de outros, né, veio a não dar certo. E aí vocês desistiram do plano inicial de vocês, desistiram do plano que vocês já tinham projetado, ou de algo que vocês tinham sonhado. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós vamos falar não de um plano qualquer, né? Nós vamos falar do maior plano, do plano mais sobrenatural de todos os tempos, do plano do maior arquiteto, né, que já se pôde ouvir falar, né, e eu tenho certeza que jamais ouviremos falar, né, de um plano mais fabuloso, né, mais tremendo e sobrenatural que esse. Amém? Deixa eu pegar aqui meu farol de milha. Vamos lá. Deixa eu ler um pouco aqui a introdução com vocês. Fique ligadinho que hoje Deus quer falar conosco, amém? Nos diz assim: um dos significados da palavra plano é propósito. E a palavra propósito significa intenção de fazer algo. Aquilo que alguém se propôs a fazer. No entanto, para que um plano apresente resultados, é necessário executá-lo exatamente da maneira em que foi projetado ou que foi traçado. E hoje nós vamos entender melhor o que é plano, por qual motivo ele foi criado e por que devemos executá-lo. Aleluia, glória a Deus. É muito importante a gente entender, né? De que plano nós estamos falando, entendermos por que, né, que foi necessário que houvesse um plano e de que forma, né, esse plano é executado com sucesso, né, para que não tenha nada, não pode mais dar errado. Amém? Eu quero ler com vocês, para nós iniciarmos, né, lá em Romanos 6, 23. Inicialmente, Romanos 3, 23. Depois nós vamos estar lendo Romanos 5, 12. Vamos lá? Romanos 3, 23. Romanos 6, 23.
Glória a Deus. Vamos ler comigo, gente? Como é que diz aqui em Romanos 3? Pois o salário do pecado é a... Vamos ler de novo. Pois o salário do pecado é a... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse foi o plano original de Deus, né? O plano de Deus, né, era a vida eterna em Cristo Jesus. Era e é até hoje. Mas na criação do homem, né, através de Adão e Eva, Deus criou e ali já era para que eles pudessem viver e a sua posterioridade, até chegando a nós, viver em vida e abundância, né? Viver e ter uma vida de eternidade. Não é isso? Todos nós que conhecemos a palavra, né, e muitos que conhecem a história, né, entende isso, né, que esse era o plano original, o plano de Deus, né, que o homem que ele criou tivesse uma vida plena, tivesse uma vida eterna, vivesse e usufruísse do melhor de tudo aquilo que Deus, né, preparou. Nós já falamos em outra palavra que antes mesmo de Deus criar o homem, né, Deus criou tudo o que seria necessário para que o homem vivesse da melhor forma possível. O homem, né, foi a última coisa, né, que Deus criou. Depois de Deus ter preparado o jardim, depois de Deus ter separado as águas, depois de ter preparado o firmamento, tudo, Deus formou o homem e pôs para usufruir de tudo aquilo que ele tinha criado. E o plano de Deus, né, era que o homem vivesse eternamente. Mas nós sabemos a história, né, que o homem pecou. O homem, Adão e Eva pecou. E através do pecado de Adão e de Eva, né, nós recebemos a consequência, o salário, né, que seria o salário do pecado, que seria Eu sei que isso parece óbvio para nós, mas o que nós vamos ver nessa noite, o que nós vamos entender, apesar de muitas coisas aqui nós já sabemos, né, o que nós precisamos entender, que muito do que é óbvio para nós, e parece ser óbvio para as outras pessoas, não são. A gente ouve muito falar, né, o que é óbvio para você não tem que ser óbvio para o outro. Gente, ultimamente eu tenho ouvido demais isso. As pessoas falaram, não sei se vocês já ouviram essa frase, nem tudo que é óbvio para você é óbvio para o outro. E isso aqui é um caso desses, né? Pode parecer uma história já muito conhecida por cada um de nós que estamos aqui. Talvez você que está nos assistindo aí à distância, talvez essa história pareça muito clara, muito já de grande entendimento da sua parte. Né, mas eu quero dizer, né, para mim e para você, que isso não é claro, não está claro para todo mundo. Por isso nós ainda estamos aqui. Nós estamos aqui para apresentar esse plano para as pessoas, apresentar esse plano para o mundo. E por mais que o inimigo tente, sabe, nos convencer muitas das vezes, né, que todos já sabem, a palavra de Deus diz, né, que quando a palavra do Senhor, né, que quando todos tiverem conhecimento, né, do plano da salvação, que Jesus viria, e ele não veio até agora, não é isso? Então, isso quer dizer que isso ainda não é óbvio para todo mundo, e nem todos têm esse conhecimento, que têm esse entendimento. Nós precisamos, né, levar esse plano adiante, nós precisamos continuar compartilhando, levando a palavra de Deus, amém? Então, o plano foi criado, né, para que nós fôssemos religados a Deus. Depois do pecado, depois da queda de Adão e de Eva, né, era um plano assim maravilhoso. Nós lemos na palavra que Deus diz, né, tudo que ele foi criando, ele disse que era bom, tudo ele admirava e achava bom.
Deus mesmo admirava a sua própria obra, ele dizia que era bom. E quando ele criou o homem, ele olhou e viu e ele disse que era muito bom. Ou seja, como nós costumamos falar, né, nós somos, né, a cereja do bolo, né? Nós somos a coroa, né, da criação de Deus, o melhor que Deus criou. Então, Deus criou Adão, Deus criou Eva, e ele viu que era muito bom, e aquilo ali alegrava o coração de Deus. Mas o pecado veio, né, através dos mesmos, tentando frustrar, tentando, sabe o quê? Tentando deixar Deus, né, com seu plano falido. Tentando, sabe, falir mesmo, né? Tentando roubar ou tentando levar à derrota, levar à perda um plano lindo que Deus havia criado e que Deus tinha feito. Mas eu falei aqui já, né? Deus, ele é o maior arquiteto, né? É incomparável, né? Ninguém tem o poder de criação como o de Deus. Basta nós olharmos para o lado a todo tempo, em todo instante, para onde nós olhamos, nós vemos a excelência, né, desse Criador. E Deus, ele não se deixou vencer, né, pelo primeiro, né, diria que a primeira frustração, se é que a gente pode dizer que Deus se frustrou, né, do primeiro plano de Deus. E aí nós sabemos que Deus fez? O que Deus fez? Depois da primeira situação, depois do homem, de Adão e de Eva ter pecado, e através do pecado ter sido condenado, né, à morte, né, ter vindo. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Através disso tinha já essa maldição, né, já tinha essa condenação para todos nós, para todos os homens, a partir de Adão e Eva. E aí o que Deus fez? Deus, como aquele que tem, né, sabedoria, criatividade, Deus como aquele maior arquiteto, aquele que sabe fazer os melhores planos, Deus criou um segundo plano. E qual foi o segundo plano? Qual foi o plano de Deus? Gente, eu queria ouvir vocês. Jesus, exatamente. E isso, como eu falei, é muito lógico, é muito claro para nós, né? E aí Deus foi e enviou Jesus, seu Filho único, né, por amor a nós. E Deus enviou Jesus para nos trazer, para nos reconciliar, para nos trazer a salvação. E através de Jesus, não mais dependemos da escolha alheia. Nós não dependemos mais para alcançar a vida eterna, para alcançar a salvação. Nós não dependemos mais de Adão e de Eva. Às vezes a gente costuma falar, esses dias eu até falei para uma irmã, falei para a Miriam, conversando com ela, falei, quando eu chegar no céu, vou ter uma conversa com Eva, né? E a gente riu, foi um momento, a gente costuma falar, né? Ainda vou pegar Eva por causa das dores do parto, ou por causa de outras situaçõezinhas, né, que nós mulheres passamos. A gente fala, mas tem uma coisa que nós não dependemos mais de Eva, nós não dependemos mais de Adão, nós não dependemos mais da escolha deles, ou do erro deles, para que nós alcancemos a vida eterna. Nós temos liberdade através de Jesus Cristo. E como eu falei, isso é muito claro para muitos de nós, se não todos aqui. Mas nós ainda estamos aqui, porque existem pessoas que ainda não conhecem esse segundo plano, ou que ainda não conhecem esse maior plano, que ainda não conhecem esse plano sobrenatural. Por mais que pareça, por mais que todos, se não todos, a grande maioria já tenham ouvido falar de Jesus, por mais que muitos vejam Jesus como um ser superior, um homem que veio, né, assim, iluminado por Deus, né, e tantas situações e tantas formas que tem das pessoas apresentar Jesus e falar de Jesus e entender qual era a função, o papel de Jesus aqui nesse mundo. Muitos ainda não entenderam que a salvação, que para chegar no céu, que para ter uma vida eterna, é necessário aceitar Jesus, é necessário confessar que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. E é de fundamental importância, né, que a igreja, né, que nós, como toda a igreja, né, entenda isso.
Entenda que essa é a nossa missão, que esse é o nosso chamado, que para isso, sobre todas as outras coisas, é que nós estamos aqui. Mais do que para ser bem-sucedidos, mais do que para ser próspero, né? Mais do que para realizar os nossos sonhos. Nós temos um sonho, sabe, que está além do nosso. Isso parece ser algo, até aqui nessa palavra diz, né? Ai, parece ser algo inalcançável, mas não é. Deus nunca vai nos dar algo que nós não podemos fazer, porque Ele mesmo, o Deus que criou, que arquitetou, é aquele que nos capacita para executar. Isso precisa ficar claro no nosso entendimento. Gente, eu achava engraçado uma pastora que eu tive há muitos anos ficar tirando e colocando óculos. Já contei essa história aqui para vocês, né? E hoje eu estou nessa situação, mas vamos lá. Então, nós já entendemos aqui, né, que Deus fez um plano perfeito, né, que através da escolha do homem, esse plano deu errado. Hoje nós não dependemos mais. Hoje cada um de nós aqui temos o direito a fazer nossas escolhas. A única coisa que nós não temos o direito, né, é de ter uma vida, né, de pecado, de ter uma vida no erro e acharmos que vamos herdar a vida eterna. E acharmos que vamos alcançar a salvação. Como há no entendimento de muitos. Muitos falam assim, não, mas não é nada demais, né? Não, mas eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que vivo, né, do meu dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram do reino de Deus. Todo homem pecou. Nós herdamos essa questão do pecado, sim, de Eva e Adão, mas nós hoje temos a liberdade de escolher ficar debaixo desse jugo, né, ou nos colocarmos debaixo do maior plano arquitetado, né, para a nossa vida, que é o plano da salvação. Todos nós temos a liberdade de escolher. Nós não vivemos mais debaixo, né, dessa condenação. Queria ler com vocês lá em Romanos 5:12. Romanos 5:12. Vamos lá, vamos ler comigo. Portanto, da mesma forma com que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não importa se você se julga honesto, não importa se você se julga um homem trabalhador, não importa se você se julga, né, alguém perfeito, alguém que paga os seus impostos, independente de toda e qualquer situação, né, nós precisamos, né, para herdar a vida eterna, passar pelo processo de confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, né, e através de Jesus escolhermos uma nova vida, uma vida de redenção, uma vida de graça. E nós precisamos entender, né, e levar esse entendimento a outros, mais do que simplesmente entender, né, mas de compartilhar esse entendimento, porque muitos se perdem, porque se julgam honestos, se julgam justos, e não entendem o plano da salvação. Nesses últimos 15 dias, eu tive uma notícia muito triste, de alguém que eu admiro, né? Essa pessoa, eu estava com ela anos atrás, toda semana, tinha um dia certo, né, de estar no meu trabalho. Né? Ela era uma cliente do salão onde eu trabalhava, né? Hoje trabalho ainda esporadicamente. E eu estava com ela ali toda semana. E esses dias eu recebi a notícia, uma pessoa aparentemente bem saudável, né, cheia de vida. Nós conversávamos muito. Ela também, apesar de ser cliente lá no salão, ela também era cabeleireira, então a gente conversava muito sobre muitas coisas. Né? E eu vim receber a notícia, né, ela, por causa de uma infecção e por conta do Covid, né,
Até quem não está com Covid, né, muitas vezes está morrendo por outras doenças, por conta da pandemia, né? Ela foi ao médico e tudo, e chegou lá, fez o exame, não era Covid, mandou para casa, mas era uma outra infecção, um outro problema. Enfim, gente, o que eu quero dizer para vocês? Hoje ela está, assim, já está condenada pelos médicos, né? Ela está por aparelho, acho que é só esperando os familiares vindo do sul, né, chegar para encontrar com ela. E eu lendo essa palavra, né, e eu preparando essa palavra, eu quero confessar para vocês que eu senti uma tristeza muito grande, sabe? Já quando eu recebi a notícia, eu até falei com a minha irmã, falei, nossa, chama a minha irmã de Binha, falei, Binha, que dor no coração, Binha, ela estava aí com a gente direto, né? Agora eu vou de 3 em 3 meses, mas toda quarta-feira ela estava lá, né? A gente se cumprimentava, conversava. Falei, Binha, eu nunca falei do plano da salvação com ela. E eu estava conversando isso com a minha irmã, e uma tristeza muito grande tomou o meu coração. Eu estou trazendo isso para vocês, sabe por quê? Porque no estudo, na palavra de hoje, nos diz, né, que nós temos a missão, nós temos o dever, a obrigação, né, de apresentar o plano da salvação para todos aqueles que estão à nossa volta. Sabe? E a gente muitas vezes só se dá conta disso num momento como esse. É muito triste, né? Há muito tempo eu venho falando de Jesus, né? Há muito tempo eu faço células e falo do amor de Deus e prego a palavra de Deus, sabe? Mas nos momentos, sabe, incomum, né? Ou não incomum, né? Não seria essa palavra, mas no momento cotidiano, no nosso dia a dia, isso não pode ser diferente. Até agora eu sinto muita dor no meu coração. Uma pessoa tão querida, uma pessoa que eu poderia colocar, ao meu ver, né, para quem vê de fora, uma pessoa íntegra, uma pessoa boa, né, uma pessoa honesta. Não sei se alguém, né, teve a felicidade, né, de apresentar esse plano para ela. Eu não sei se alguma vez, né, ela aceitou Jesus. Eu sei que hoje eu poderia contar uma história diferente para vocês. Hoje eu poderia estar com meu coração menos triste, né, com a notícia. Hoje eu poderia estar com meu coração cheio de esperança, pensando assim, ó, ela partiu daqui, né, para o descanso, mas eu vou estar com ela na eternidade. E infelizmente não é essa história que eu tenho para contar para vocês. A gente não sabe, né? Pela misericórdia e graça de Deus, outra pessoa possa ter feito esse serviço, né? Mas eu quero dizer que me dói muito. E eu orando, estudando essa palavra, eu fiz uma aliança com Deus e busquei e falei, Senhor, eu não quero mais que isso se repita, eu não quero sentir mais essa dor, essa tristeza, sabe? Onde quer que eu estiver, né, eu quero que o Senhor encha minha boca, que o Senhor me dê palavra, eu quero levar esse plano, porque é por isso que nós ainda estamos aqui. Nós estamos aqui, temos muita missão, fazemos muita coisa, somos muita coisa, né? No trabalho, temos nossa função, né? Tem lá a hierarquia, seja lá o que você é no seu trabalho, seja lá o que você é na sua família, seja lá o que você é por onde você passa. Acima de tudo isso, né, você é alguém que precisa levar esse plano, que precisa compartilhar esse plano. Isso está acima de qualquer missão que você possa ter nessa terra. É a nossa maior missão, sabe? Isso dói saber que uma pessoa querida, que uma pessoa considerada, eu tenho esse plano, eu conheço esse plano, né, e eu não compartilhei esse plano com essa pessoa. Isso dói muito. Sabe? E para que a gente não venha sentir mais essa dor, para que eu e para que vocês também não passem por essa dor, porque é importante, sabe? Que no momento desse a gente sinta dor, a gente não pode ver isso como algo comum, sabe? A gente não pode ver isso como o azar da pessoa. A palavra de Deus diz, sabe o quê? Que o sangue das pessoas vão ser cobrados de nós. Isso tudo veio na minha mente. Isso me doeu, ao ponto de porque eu tenho esse entendimento. Porque eu tenho, sabe, dentro de mim o poder de levar a vida eterna para as pessoas. Eu tenho dentro de mim o poder de levar a salvação às outras pessoas. E essa é a minha maior missão. E eu quero dizer para vocês, eu falhei. E quantos de vocês, junto comigo, têm falhado? Quantos têm achado que é comum
cada um escolhe por si. Todos nós um dia fomos encontrados por alguém, todos nós um dia, fomos alcançados por esse plano através da vida de alguém. Alguém se preocupou conosco, alguém lá abriu mão do egoísmo, da vergonha, ou de tantas coisas que a gente pode pensar, né, para poder compartilhar esse plano, para poder nos levar a acessar a salvação, a fazer a melhor escolha da nossa vida. Por que que nós guardamos isso para nós? Por que que a timidez, a vergonha, o orgulho, a vaidade, seja lá o que for, porque eu mesmo não sei explicar. Sabe qual o motivo, meu Deus? Por que que eu nunca falei? Por que que nunca conversei sobre isso com ela? Por que será que a gente se cala? Por que que a gente se cala diante das misérias, das mazelas, das pessoas que estão à nossa volta? O que que nós temos medo? Qual é a dificuldade de falar? A dificuldade de Moisés, ele achava que ele não sabia falar, uns dizem que era gago, pesado não falar, não sei. Mas o homem que não sabia falar, que se justificou, né, essa foi a justificativa dele diante de Deus, né? Levou toda uma nação, né, a ser liberta da escravidão. E eles não foram além por escolha própria. Né? Porque depois de Adão e Eva, nós podemos escolher, cada um vai escolher por si. A gente não pode mais culpar Adão e Eva. A gente brinca, né? Como eu falei, vou pegá-la lá no céu. A gente brinca, mas a gente não pode culpar mais ninguém. Cada um de nós temos escolha. Agora, nós não temos escolha se devemos levar essa palavra, se devemos compartilhar esse plano ou não. Isso aí é um mandamento. Isso aí é uma direção, uma ordenança de Deus para nós. E o que é o plano da salvação? O que é esse plano infalível? Esse plano não tem mais falha, porque, como eu falei agora, cada um, né, tem o poder de escolher ou não. Porque tudo que Deus fez é perfeito. Porém, esse plano custou muito caro, custou o preço de sangue. Deus queria resgatar o homem da morte. O homem da morte herdada pelo pecado. Nem que para isso tivesse que entregar o seu único filho, para nascer, viver e morrer como um homem, e assim salvasse a humanidade da morte. E dessa maneira o fez. Deus entregou o seu Filho, Jesus, para dar a vida no lugar de pecado. Como eu falei, falar aqui para vocês, eu conheço cada um de vocês, né? Sei que vocês conhecem e entendem bem isso. Mas eu acho que se cada um de nós, né, entendesse tão bem, a basear por mim mesmo, né? Será que se eu entendi isso tão bem, né? Por que eu deixei pessoas passar por mim, né? E não compartilhei? E de alguma forma não falei desse plano. De alguma forma não ofereci para as pessoas a oportunidade, né, de uma vida eterna, de uma vida em abundância. Filipenses 2:8. Nós vamos ver lá em Filipenses 2:8. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, não foi com facilidade, foi só em meio à alegria, a prazeres, foi em meio à dor. Qual é a nossa dor? Qual é a nossa dificuldade? O que para nós seria uma humilhação, né, em apresentar o plano para uma pessoa e de repente ela dizer que não ou que não acredita? O que seria para nós uma humilhação?
O que seria para nós uma dor? O que seria para nós uma dificuldade? Porque esse plano foi nos dado, foi conquistado para nós através de humilhação, através de dor, através de sacrifício e sacrifício de sangue. Qual tem sido o tamanho do nosso sacrifício? Qual tem sido? Qual sacrifício nós temos feito, né, para apresentar às pessoas esse plano? Diante desse sacrifício, será que alguma dificuldade ou algum sacrifício justificaria? Será que existe alguma justificativa para nós não compartilharmos esse plano? Dessa forma, todo ser humano que reconhece o sacrifício de Jesus na cruz e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida é perdoado e recebe a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa passagem, para quem não sabe, está lá em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus não mediu esforços. Deus não mediu sacrifício, né, para resgatar a humanidade, para pôr em prática, para dar, sabe, valor, para dar validade ao plano que ele tinha feito. Diante de uma escolha errada do homem, né, Deus não deixou que o plano dele, né, fosse abortado. Deus, ele sonhou com cada um de nós. Deus, ele, sabe, arquitetou, ele planejou, ele formou, sabe, todas as coisas para que nós pudéssemos usufruir, para que nós pudéssemos aproveitar, para que nós pudéssemos viver. E, sobretudo, Deus tinha plano para o homem de vida eterna. Deus tinha plano para o homem de salvação. Deus tinha plano para o homem, sabe, de lidar com ele dia a dia, assim como fazia através de Adão e Eva. E nós, nessa conferência, nós ouvimos, né, que o véu foi rasgado. Sim, que o véu foi rasgado, né, mas que a santidade, né, que é o nosso dever de manter a santidade, de manter, sabe, a nossa missão, de esse senso, né, de urgência, de necessidade, de seriedade, de importância, permanecesse. O véu foi rasgado, nós temos acesso, mas nós precisamos cumprir o nosso chamado, a nossa missão. Nós precisamos levar a obra de Deus, sabe, esse sofrimento, né, tudo aquilo que foi feito para que esse véu fosse rasgado, para que nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, nós precisamos levar isso muito a sério. E uma forma de levarmos a sério esse plano é compartilhando. Aqui tem uma pergunta, né, que para mim é óbvia, e eu espero que para vocês também. Quem deve mostrar o plano? Quem deve mostrar o plano, gente? Quem deve mostrar o plano? Teve uma pessoa que deu a resposta mais acertada e disse: eu. Quando nós falamos nós, né, nós acabamos dividindo a responsabilidade com os outros, né? Nós, quer dizer, o negócio não é só comigo, né? Não está só comigo. Teve uma pessoa que disse: eu. Quando nós assumimos a responsabilidade para nós mesmos, nós vemos que assim como hoje nós não dependemos de Adão e Eva para alcançar a vida eterna, nós carregamos o pecado por conta deles, mas a salvação não depende deles. Nós precisamos entender que a nossa missão, a missão individual de cada um aqui, só depende de cada um de nós. A minha parte só depende de mim. Não depende de Adão, não depende de Eva, não depende do pastor Sandro. Como o testemunho que eu dei aqui para vocês, né, não dependia mesmo, nem do pastor. Quem estava lá? Quem trabalhava lá? Quem lidava com a pessoa? Isso dependia, sabe de quem? De mim. As pessoas que estão à sua volta, no trabalho, onde quer que esteja, no dia a dia aí, é responsabilidade sua. As pessoas que estão à minha volta, é responsabilidade minha.
o fato de nós colocarmos assim, ó, nós, sabe o que faz nós relaxarmos? A gente relaxa, a gente acha que vai ter sempre alguém. A minha esperança hoje é que realmente tenha tido alguém. A minha esperança, sabe, que a gente fica assim, ó, com aquela esperança, a minha esperança hoje é essa. Mas sabe por quê? Porque quem falhou? Nós? Não, porque eu falhei. Porque eu joguei fora, eu desperdicei a oportunidade que eu tive. E segundo os médicos, eu não tenho mais. Então não depende de nós. Depende de cada um. E mais uma vez eu vou dizer, tudo isso aqui, ó, que nós falamos de Jesus, que ele veio para a salvação, e isso não é óbvio para todos. A gente acha que todo mundo sabe, a gente acha que isso não é novidade para ninguém, porque isso é um assunto que a gente está sempre falando, mas eu quero dizer para vocês, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que tem a visão distorcida, tem muita gente que não conhece esse plano, que não conhece Jesus como nós conhecemos, muitos que conhecem Jesus de ouvir falar, muitos que conhecem Jesus como Cristo ainda não entenderam, ainda não têm a compreensão que vida eterna, que salvação é só através dele. Vocês acreditam nisso? Muita gente não sabe, isso não é claro para as pessoas, que só há salvação através de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de aceitar, de declarar isso. Se você ainda está aqui, é porque você tem a missão de mostrar o plano para a humanidade. Talvez, falando sobre a humanidade, você pense, mas isso é uma missão muito grande para mim. Entenda que a humanidade que estamos falando aqui são as pessoas mais próximas a você. Pessoas da sua família, do seu trabalho, da sua escola, faculdade, enfim. As pessoas a qual você tem contato, a qual, sabe, a sua voz tem o poder de alcançar. São extremamente aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia, que Deus te deu a missão para apresentar o plano da salvação e assim resgatar essa pessoa da morte para a vida. Ou pelo menos fazer dela, assim como nós, né? Alguém que tem o poder de escolha. Alguém que tem o conhecimento e que pode escolher. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi essas coisas a vocês, que creiam no nome do Filho de Deus, para que saibais que tem a vida eterna. Ou seja, não há vida eterna sem Jesus. Nós precisamos afirmar isso. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Nós precisamos, sabe, ter essa certeza, essa convicção dentro de nós, sabe, a ponto de passar, de sair pelos nossos poros, a ponto de isso não deixar que a gente fique calado mais. A gente precisa, sabe, buscar de Deus argumentos, palavras, sabedoria, sabe, discernimento, para saber com amor, com graça, né, para saber, sabe, com dom, com poder do Espírito Santo levar a palavra, porque nós já temos a compreensão, nós já temos o entendimento que quem convence é o Espírito Santo. Mas quem precisa falar, quem precisa apresentar esse plano, somos eu e você, cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero que você se coloque de pé. Pedro pode dedilhar um louvor. Mas eu quero, assim, mais do que um momento, sabe, de oração, eu quero convidar vocês para um momento de reflexão. Antes de orarmos, eu vivi isso esses dias. Isso está muito recente. Essa dor, essa tristeza, essa sensação, sabe, de não ter cumprido a missão, essa sensação de ter falhado,
Isso tem me machucado, isso tem doído, isso tem me incomodado. Mas mais do que isso tem me levado, sabe, a me reposicionar, a refletir, a entender, sabe, qual é o meu chamado, a entender verdadeiramente o porquê que eu estou aqui. Nós nos preocupamos com muita coisa. A palavra de Deus nos fala, nós nos preocupamos com o que vamos comer, com o que vamos vestir. E a palavra de Deus nos diz que a gente nem precisa se preocupar tanto com essas coisas, porque o Deus que veste os lírios do campo, os Deus, sabe, que acolhe os pássaros e toda a sua criação, é Ele quem cuida de nós. Mas nós não temos nos preocupado com a nossa missão. Quantos de nós não temos nos preocupado com o nosso chamado? Quantos de nós não temos nos preocupado, sabe, em saber que as pessoas estão indo para o inferno, que as pessoas estão partindo dessa vida, sabe, sem ter o direito de salvação? Eu sei que a palavra diz que Deus não toma ninguém por inocente, por isso nós ainda estamos aqui. Mas eu sei também que nós temos o dever de levar essa palavra, que nós temos o dever, sabe, de compartilhar, de apresentar a todas as pessoas que, sabe, que nos cercam esse plano. A escolha é de cada um, se aceita ou não, mas o nosso dever, que não é uma escolha, é um dever, é de compartilhar. Eu não sei se você passou por essa dor, eu não sei se você já passou por uma situação assim e nem te doeu. Saber que alguém próximo, ou alguém que já foi próximo, ou alguém que você esteve ali, ó, semanalmente, se foi dessa vida, sem ter a certeza da salvação, sem que pelo menos você tenha apresentado esse plano para ela. Eu quero te dizer que se isso não te traz dor, se isso não te traz constrangimento, há algo de errado contigo. Que nessa noite o Espírito Santo possa ministrar no seu coração. Que assim como Ele tem ministrado no meu coração, que o Espírito Santo possa, sabe, mover na tua vida. Que o Espírito Santo possa trazer isso mais do que um entendimento, mas verdadeiramente um senso de urgência, um senso de missão. Que possa trazer o entendimento, que é o entendimento, sabe, do que verdadeiramente é, de salvação. Que cada um de nós individualmente possamos entender. Nós temos o poder de levar salvação. Nós temos o poder de levar transformação às pessoas que nos cercam. Esse poder foi nos dado como missão, como direção. Pai, em nome de Jesus, eu apresento aqui a minha vida. Eu apresento, Senhor Deus, a tua igreja. Que mais do que conhecer essa palavra, Deus, hoje entende o porquê ainda estamos aqui. Pai, que venha a ser mais do que um entendimento, Senhor. Que venha a ser, sabe, um constrangimento. Que venha a ser, Senhor Deus, sabe, uma motivação. Que venha a ser, Senhor Deus, sabe, algo que transforme a mente, algo que modifique o coração. Em nome de Jesus, Pai, para que nenhum sequer, como diz a tua palavra, Deus, se perca ao passar por nós. Para que nenhum, sabe, que passar por nós, sabe, perca a oportunidade de saber que existe um Deus que fez um plano perfeito. E apesar de, sabe, do homem ter falhado, de ter pecado, Ele fez um plano infalível, um plano que dá direito a uma vida, sabe, uma vida de abundância aqui nessa terra. E
um plano que dá direito, além dessa vida, terá vida eterna, terá salvação. Pai, em nome de Jesus, nos dá esse senso de urgência. Em nome de Jesus, coloca esse temor no nosso coração. Em nome de Jesus, nos envolve, Pai, com teu Espírito Santo. Envolve a tua igreja, Pai. E se porventura nessa noite há alguém que nos ouve, ou Senhor, em algum momento alguém que ouve essa palavra, que saiba que salvação, que vida eterna, só através de Jesus Cristo, e que através de Jesus Cristo, sabe, há sim perdão dos seus pecados, que todo homem pecou, que por melhor que tente ser, sabe, já foi concebido em pecado, que necessita dessa confissão, que necessita conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, que necessita seguir a Jesus para que alcance a vida eterna, para que alcance a salvação, para que tenha uma vida muito além do que essa vida passageira que nós temos. Pai, em nome de Jesus, levanta-nos, Pai, como igreja forte, Senhor. Levanta-nos, Senhor, sabe, como soldados valentes. Levanta-nos, Senhor, como discípulos, Pai, que sabe que tem esse senso de missão e que leva a tua palavra, que não se envergonhe do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que não se envergonhe desse evangelho, que não se envergonhe, sabe, da única palavra, do único plano que pode levar o homem a se reencontrar contigo, a se reconectar contigo, a achar a vida em abundância, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Transforma a mente de todos aqueles que necessitam ser transformados, todos aqueles que, como eu, reconhecem suas falhas e pecados, que possam reconhecer que do Senhor também vem o perdão e que possam tomar posse disso, mas que mude seu procedimento, Pai, em nome de Jesus. Arrependimento gera mudanças, e que assim seja, Pai, na minha vida, e que assim seja, Pai, na vida da tua igreja, de cada um que tem confessado o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.